Entrevista Bom Dia Cidade. Juliana, um abraço para você, para o Xavier também, que acabaram de apresentar aí para nós, né, os Dicas de Sexualidade. Quinta-feira eles estão de volta. 8 horas e 46 minutos. Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Renata Avig, dentista, né, profissional da área de odontologia. Ela sempre vem conosco aqui para dar dicas, né, principalmente para ter um belo sorriso, um saudável sorriso, que funciona, lógico, com um cartão de visita. Só que ela tem um novo cartão de visita, Chupeta. Está de casa nova, ali na rua Alfredo Guedes, um super consultório, pertinho da Igreja Bom Jesus. Bom dia, Renata. Parabéns. Conta um pouquinho da casa nova sua para nós aqui. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, hoje eu mudei, né? Eu tinha falado da última vez que eu vim aqui, falei, da próxima vez que eu venho de casa nova. Dá um consultório super gostoso, super agradável, cheio de planta, uma delícia, amplo, super gostoso. Como é que ficou a casa? Ela conta pra nós o novo consultório seu. Tá lindo. Não, eu tô brincando, mas assim, ela super tá tímida aqui para comentar, mas gente, ela montou um consultório que eu vou dizer para vocês aí que dá um conforto pro paciente incrível. São 2 pontos de atendimento numa casa enorme, que tem estacionamento, fica ali na Alfredo Guedes, 823, enfim, é aquilo que você sonhava, né? Eu acho que desde que eu me formei, eu falava, eu preciso construir a minha casa do meu jeito, assim, né? Tá. E daí agora consegui. E daí o espaço, como é que ficou lá dentro? Você falou que tem 2 salas. Eu fiz 2 salas, porque antes eu tinha uma só, né? E então eu posso atender todos os dias agora, estou trabalhando mais. Que bom, tô tendo a possibilidade de trabalhar mais. E tá super confortável, com bastante jardim, com bastante vidro. Muito verde, com bastante verde, com bastante sol, adoro. Que legal, né? Renata, hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Verão tá aí. Lógico, o pessoal gosta de ter um corpo malhado, torneado, enxuto, enfim, quer ter tudo no lugar, mas também quer ter um sorriso que seja aquele que, num momento primeiro, já causa impacto, chama a atenção, o belo sorriso, né? Além, né, dessa situação que eu falei de ter atividade física para deixar o corpo bonito, o que é um belo sorriso, como você define aí, um saudável sorriso que a pessoa pode ter e que hoje até a estética, né, que é uma área que você domina muito bem aí, pode ajudar os profissionais, as pessoas, né, profissionais de diversas áreas aí, e as pessoas de uma forma em geral, tá com muita segurança quando dá aquele sorriso, sem saber que tá marcando pelo lado negativo. Eu acho que isso, na verdade, é uma das coisas mais importantes da minha área, assim. Eu acho que estética é fundamental, beleza é fundamental, né, como já diz a frase, mas eu acho que o mais importante de ter um sorriso bonito é exatamente o que você falou, a segurança de poder estar bem e de poder falar, conversar, enfim, né, viver sem ter vergonha, né, porque eu acho que na verdade, às vezes a pessoa não é que ela não tem um sorriso bonito, maravilhoso, às vezes ela tem um sorriso que é inapresentável, assim, né? Que ela não pode sorrir, que ela não pode falar, que ela não pode conversar, que vive com a mão na boca. Eu acho que isso é tão limitador. O sorriso, né? Esconde, às vezes, na própria fala, não precisa nem ser o sorriso, né? Verdade. Eu acho que isso é uma situação tão limitadora, porque a gente vive em sociedade. A grande maioria das pessoas vive em contato com pessoas todos os dias, o dia inteiro. É difícil você ter alguém que não tem contato com pessoas, que trabalha sozinho, enfim, né? Quando a pessoa está conversando, acho que todos nós, né, devemos observar o seguinte: você olha em 2 pontos na face de uma pessoa na hora que está falando, no olho dela e também no dentes. Movimento do lábio, onde os dentes estão aparecendo ali. E lógico, né, que quando isso ocorre no Brasil, que é um país onde as pessoas procuram muito a estética do dente, até que eu gostaria de saber o porquê disso aí. Eu estava lendo um dado aí, diz que o brasileiro deve estar em segundo lugar entre aqueles que procuram mais a estética, né? Que o dentista pode oferecer, por que acontece isso, e também, né, depois a gente falar sobre a pessoa estar livremente falando, conversando aí, quais são os procedimentos que podem ser feitos hoje. Então, você me perguntou da estética. Eu acho que o brasileiro é um povo muito vaidoso, né? A vaidade então tá junto ali por isso. Eu acho que sim. E
bom a isso gente aí, né? Faz bem, né? Eu acho maravilhoso isso, mas isso acho que está na personalidade do brasileiro, né? As mulheres sempre de biquíni, na praia, no sol, mostrando Produtos o corpo, de beleza, preocupados que com o o corpo. país é um dos grandes, né? Acho Um que dos grandes lidera, consumidores, né? Hoje. E assim, na verdade, em relação à estética dental, a gente perde só para os Estados Unidos, porque lá realmente eles fazem, e até fazem procedimentos bem mais chamativos, tal. Eu acho que o brasileiro, ele até procura muito por estética dental, mas por uma estética mais natural, mais suave. É difícil você ter um cliente que queira um dente tão exuberante quanto um americano, por exemplo. Para eles isso é normal, você ter um exagero de dente branco, claro. Eu acho que o brasileiro quer ter um sorriso bonito, né? Quer ter um sorriso alinhado, harmônico, claro, lógico, né? Branquinho, mas não tão exagerado, assim. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o brasileiro é o povo mais até coerente, assim, em relação ao que não busca de sorriso. Excessos, exatamente, né? Excessos, né? E aí, voltado a isso, assim, a esse mercado, né? Essa exigência do mercado brasileiro, os dentistas brasileiros, eles puxam a odontologia mundial em relação à estética. Então, nós temos no Brasil excelentes professores, excelentes profissionais, excelentes formadores de bons profissionais aqui no Brasil. Então, assim, eu já fiz muitos e muitos e muitos cursos pelo Brasil, já fiz os cursos de maior excelência no Brasil em estética, e os professores são reconhecidos mundialmente, entendeu? Então, assim, eu vou em congressos de estética, que são congressos internacionais, grande parte desses professores são professores brasileiros. Dizer, o Brasil é uma referência, então, uma referência quando em se passa estética. da estética. Você também é uma referência na área nossa aqui em Piracicaba, conforme disse, tem ido para participar de congressos, grandes congressos, onde se trata dessa estética odontológica, né? O que tem de novidade no mercado? Eu estava falando aí, a pessoa muitas vezes se esconde o sorriso, ou então esconde com os próprios lábios os dentes aí. O que tem de estética hoje que ajuda a pessoa a ter segurança, firmeza, enfim, ela não ser tímida na hora de conversar, na hora de dar o sorriso, na hora de mostrar os dentes? Eu acho que a gente tem duas grandes coisas importantes na odontologia hoje. Uma é para a estética, que são as porcelanas, são as cerâmicas, que a gente consegue alinhar o sorriso, né? Que são aquelas facetas que a gente coloca sobre os dentes. E também os implantes, né? Que eu acho que assim, não é só você ter um sorriso bonito. Às vezes o paciente então, tem segurança com uma prótese móvel, uma prótese que pode soltar, uma prótese que ele não pode comer tão bem em ambientes que tem mais pessoas para se alimentar junto. Então, assim, acho que os implantes também são muito importantes na estética dental. Eles são os pilares desse sorriso, na verdade, né? Eles não são necessariamente o sorriso, mas eles também trazem muita segurança para o paciente que às vezes não está tão confortável com próteses antigas, com alguma coisa que não esteja tão legal, né? Tá. Agora, a briga, né, que sempre existe aí quando se procura um profissional na área, qualquer que seja, é que ele faça o trabalho, mas mantenha uma naturalidade, não fique aquela ideia de que o sorriso é falso. É mais ou menos que nem eu usar uma peruca, todo mundo sabe o que o cara está usando. No dente também, a gente gostaria e quer que um resultado final seja o mais natural possível, mas bonito. E é possível unir essas duas situações? No meu ponto de vista, isso é o ideal. É o ideal é que você não perceba que eu tenho nada no meu sorriso. O ideal é que você olhe e fale, nossa, que sorriso bonito, mas não, nossa, que cerâmica linda que foi feita em você. Então, assim, na minha opinião, o mais legal é que ninguém perceba que tem algo diferente ali. Agora, como é que você consegue, né, a ter essa impercepção aí por parte da pessoa que alguém está com uma faceta colocada no dente? Quando vai conversar com o seu cliente, como é que vocês definem o plano de trabalho? Então, eu sempre apresento alguns casos meus de vários tipos de procedimentos que já foram feitos. Tem paciente que quer o dente mais claro, tem paciente que não, tal. Eu mostro alguns casos e sempre me coloco como disposta a fazer um sorriso que fique imperceptível o trabalho. Mas tem paciente que quer uma coisa um pouco mais exagerada, tal, a gente até faz, eu até faço, né? Eu acho que quem tem que gostar é o paciente. Mas eu procuro sempre a naturalidade. E aí quem me ajuda nisso, aí é a tecnologia, entendeu? Porque
hoje as porcelanas, elas são muito perfeitas, é muito difícil Aliás, parece que você... virou uma febre, né, essas facetas de porcelana. Mas é que é maravilhoso, Chumara, é bonito, uma coisa assim que é muito transformadora mesmo, Agora, entendeu? como é que ela é indicada? A faceta de porcelana, ela é indicada em quais casos aí para dentição da pessoa? São N casos, assim, seu paciente, desde pacientes jovens que têm dentes bonitos, mas querem ficar com os dentes ainda mais bonitos, mais chamativos ou maiores, ou fechar espaços, paciente que às vezes eu já tive casos, por exemplo, de um cara alto, forte, com dentes pequenos. Então, assim, não combina com ele aquele dente pequenininho. Verdade, ele precisa de um dente masculino, com uma certa dominância. Esteja na escala do tamanho dele. Exato, então isso é muito comum. Então, aí a gente cola cerâmica sobre aquele dente menor. Então, obviamente que tudo isso que eu estou te falando tem planejamento, né? Então, assim, eu vou fotografar, eu vou planejar, fazer um estudo em cera, eu vou conversar com o meu laboratório, eu vou conversar com o meu paciente, eu vou fazer provas desse sorriso na boca do paciente antes mesmo de começar qualquer intervenção. Mas é super passível de se fazer uma transformação dessa. Por exemplo, né, alterar um formato, então uma posição no dente aí para esconder, de repente, uma trinquinha que existe ali. A faceta, ela está dentro desse contexto? É para fazer isso aí? É para fazer isso. Dentes escurecidos, por exemplo, a paciente tem um sorriso completamente escurecido, a gente consegue transformar com as facetas. Às vezes o clareamento não resolve completamente. Pacientes que já têm restaurações antigas na frente, várias restaurações antigas, então aquele dente, cada dente de uma cor, cada dente foi feito por um dentista, cada dente foi feito com um tipo de material. Você não consegue estética num sorriso se cada dente é com material, é muito difícil. E depois você uniformiza tudo isso aí, consegue dar um tom só pro tom dente, só, um formato só, uma textura só, entendeu? Agora, o resultado final vamos falar um pouquinho sobre a autoestima, né? A pessoa vai lá com você, ela faz essa mudança aí, aquele espaço vazio que ela tinha, foi preenchido ali, você fez uma técnica, camuflou um dente que está encavalado ali, daí vem vem o resultado final, que é como é que fica a autoestima da pessoa, o que acontece com a pessoa após passar por todos esses procedimentos. Timara, eu acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho, assim, porque é uma coisa tão transformadora, as pessoas ficam tão felizes, é transformador, porque imagina, você lidar com uma limitação durante anos e anos da sua vida, né, que seja sorrir, que seja falar, que a sua prótese cai, enfim, não importa qual é a sua limitação. E aí, de repente, você se vê livre desse problema, né, e ainda mais para sorrir, né, porque, assim, eu não sei se porque eu sou uma pessoa super alegre, estou sempre dando risada, mas eu acho que a maioria das pessoas tem vontade de ser assim, lógico, né? Imagina você viver limitado a exprimir o seu melhor sentimento, que é a alegria, a felicidade. Você não poder sorrir, deve ser uma coisa extremamente constrangedora, né? E aí, quando você resolve esse problema, você fala, não, as pessoas ficam assim... É como colocar o gema na boca, né? Fecha tudo, amarra tudo ali, né? Agora, tem um detalhe, né, doutora Renata Avig, de repente a pessoa, ela passa por esse procedimento aí, e ocorre que ela percebe que a gengiva dela não está caseando, não está fazendo uma uniformidade na composição da boca aí com o dente que foi colocado. Existe correção também na parte gengival? Sim, na verdade a parte gengival vem primeiro, Chumara. Então assim, quando eu analiso um sorriso, eu não analiso um dente, eu analiso o paciente como um todo, eu analiso o rosto dele. Então para isso que a gente tira fotografias e tal. Então assim, eu vou avaliar ele sorrindo um pouquinho, sorrindo mais, sorrindo bastante, falando, eu vou analisar qual o que está fora de harmonia, se é a cor, se é o formato, se é a posição, se é o tamanho ou se é a gengiva, porque a gengiva ela faz parte do sorriso. Sorriso não é dente, o sorriso é gengiva mais dente, lábio, né? É verdade. Então, se o paciente tem um sorriso amplo que na hora que ele ri, o lábio dele sobe muito, o lábio superior sobe muito, ele mostra muito o tecido gengival, acaba ficando fora de harmonia. Então, eu preciso resolver aquele tecido gengival. Nem sempre eu consigo resolver, e aí entra a plástica gengival, né? Que a gente faz uma plástica na gengiva. Vocês mesmo lá no consultório, Sim, você realiza, você faz essa plástica? Então, eu faço uma plástica, eu removo a gengiva que tem excesso. Em alguns casos, a gente precisa colocar a gengiva onde não tem. Até remover, eu acho que
ok. Ok, né? Simples. Agora, quando precisa repor, colocar... Então, mas aí realmente espaço é um ali, né? procedimento mais complexo e não é um procedimento que é tão simples assim. Quer dizer, a gente faz, é um procedimento que dá resultado, a colocação de tecido gengival, só que a gengiva ela está completamente relacionada ao osso. Então, se é um paciente que não tem osso, eu não consigo colocar gengiva, porque a gengiva apoia no osso e sem suporte ela reabsorve novamente. Então, também tem planejamento para tudo isso. Não é, posso colocar gengiva onde eu quiser, que vai nascer, vai ficar lindo. Não é assim. Mas a gente planeja. Tem limite, mas dá o planejamento ali que pode ajudar a resolver muito a situação. É dolorido esse procedimento? Judia do paciente? Não? É super simples. Depende do tanto de tecido que eu preciso remover. Mas assim, remover e colocar, né? Colocar é realmente um pouquinho mais chato, mas remover é muito simples. Às vezes eu faço uma cirurgia tão simples que eu não dou nem sutura. Entendeu? Então, assim, é muito relativo, né, Gilmar? Não é uma coisa que dá pra gente generalizar. Mas, em geral, é um procedimento simples. Às vezes, a plástica gengival, mesmo para tirar, é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais demorado, tá? Mas super tranquilo. O paciente toma um analgésico, entendeu? Fica super tranquilo, não é nada de complicado. Mas é imprescindível que se faça em alguns casos. Porque às vezes o paciente ele tem os dois dentes da frente. Um é grande e o outro é pequeno. Tem muita gengiva sobre o dente da frente. Como que eu posso fazer 2 dentes de cerâmica lindos e iguais se um é de um tamanho e outro é de outro? Perfeito. Vai me chamar atenção. Você que é leigo não vai entender o que é. Daí você faz uma harmonia, você consegue então, aí a gente equilibrar remove o tecido que tem excesso ou coloca onde não tem para conseguir a harmonia, eu tô falando de 2 dentes da frente, mas perfeito. De um sorriso completo, né? Então, quando eu tô planejando um sorriso, eu fotografo o paciente e mostro a foto dele na hora. E aí eu vou mostrando todos os pontos. Pra eu conseguir isso aqui, eu preciso disso, eu explico tudo, porque às vezes é difícil você falar pro paciente, eu tenho que tirar a sua gengiva. Ela fala, louca, né? Vai remover minha gengiva? Não existe isso. E não é assim. Tudo tem um porquê. Então, eu explico, aí cabe ao paciente decidir se quer fazer ou não, claro. Mas eu explico com casos clínicos, entendeu? Era assim, ficou assim. Eu preciso, para chegar nesse resultado final, que você achou que ficou bom nesse caso, eu preciso fazer esse procedimento gengival. O paciente entende isso, e é um procedimento super comum. Renata, deixa eu fazer uma perguntinha sobre essa questão da plástica, né? Esse trabalho que você realiza aí, onde melhora o sorriso da pessoa. E ao envelhecer, as pessoas quando vão envelhecendo vão perdendo parte da gordura, né, do corpo e tal. Muitas vezes os lábios eles ficam mais murchos aí, e daí a estética ela ajuda a levantar, ajuda a erguer, ela ajuda a deixar mais proeminente, por exemplo, o lábio do paciente. Em alguns casos a gente consegue, com as próprias facetas, por exemplo, de porcelana, dar suporte no lábio que hoje já não está mais na posição que estava antes, né? Então, assim, também depende, mas assim, em geral, eu consigo, com as próprias facetas, dar um pouco de volume aqui no lábio. Então, a gente ganha volume no dente, o lábio está apoiado no dente, o lábio acaba ganhando um pouco de volume. Aí a gente tem que trabalhar com mais dentes e tal. Outra coisa que também é muito importante é que, com o passar do tempo, às vezes pacientes que desenvolvem hábitos parafuncionais, que a gente chama, que é ranger o dente, bruxismo. É muito, né? comum a gente ouvir falar isso. E hoje, mais até que o bruxismo, é o apertamento. As pessoas travam os dentes, assim. Isso também é uma coisa que eu atendo cada vez mais. O que ocorre de malefício, né, quando ela trava o dente? Pode abalar, abalar, inclusive, a raiz, tudo? Não, isso é menos comum, porque eu acho que é mais difícil você pegar um paciente com apertamento que desenvolve problema em um dente só, por exemplo. Eu estou com um paciente agora no consultório com isso. Mas é muito comum. Não é comum. É muito mais comum o paciente ter dor de cabeça, ter dor no pescoço, ter dor na articulação, estralido, assim, no ouvido, tal, cansaço no rosto na hora que acorda. E um outro indício, que é o que às vezes o paciente mais nota, é o desgaste dos dentes. Então, no desgaste dos dentes, como é que trabalha você aí, no caso? Então, aí as porcelanas servem inclusive para esse tipo de reabilitação. Exatamente. Olha que legal. É o material mais indicado para se repor perda de estrutura dental através dos desgastes, quaisquer que sejam. E a fixação dele
é perfeita, você diria que não corre risco. Eu vou comer um torresmo aí, ou então vou comer alguma coisa. Tudo quebra, até o dente, tá, né? O dente quebra, até o original, quebra. né? Então, assim, claro que a gente tem limites, mas em geral o paciente pode ter uma vida comum, como se ele tivesse os dentes naturais dele em bom estado, né? É diferente você pegar um dente que está com uma restauração enorme e comer um torresmo, é mais fácil de quebrar do que um dente que tem uma cerâmica colada. Está expondo, né? Então, assim, a cerâmica, ela dá muito mais resistência do que uma restauração de resina convencional, por exemplo. Mas um dente saudável, sem nada, às vezes acaba sendo até um pouco mais resistente do que um dente já com uma intervenção. Depende dos hábitos do paciente. Eu sempre acho que é bom não se cometer tantos excessos, mas o paciente pode ter uma vida completamente normal, pode comer o que ele quiser. Renata, daí, né, a pessoa com o passar do tempo, ela vai perdendo o brilho do dente, não sei se é o esmalte que vai perdendo, não tem mais aquele brilho que tinha lá na juventude. Essas facetas, elas ajudam a recuperar tudo? Nossa, as facetas são um milagre, né? Então as pessoas devem estar escutando e falando, meu Deus do céu, resolve qualquer problema. Né? Qualquer problema. Não, mas resolve, porque assim, as facetas são de cerâmica, de porcelana, que é um vidro, né? Então ela tem, e hoje a gente conseguiu reproduzir de maneira muito parecida com as características ópticas e de textura de um dente natural. Então, além de ser uma coisa que imita muito bem os dentes, entre aspas, né? Ela é um material que não sofre tanto desgaste quanto o esmalte dental, por exemplo, porque ela é um vidro. Né? Então, ela não sofre tanto desgaste. Ela pode, com o passar, sei lá, de 10 anos, ficar um pouquinho, a gengiva subir um pouquinho, então acaba... Mas o brilho permanece. O brilho permanece. Olha aqui. É muito raro o paciente perder o brilho. Agora, é numa sessão só? Quantas que você faz a colocação das facetas? 3 sessões. É uma sessão de planejamento, uma sessão de execução dos preparos, moldagem e tal, e uma sessão de instalação. Depois uma sessão de ajuste e tal. É muito rápido, Chimara. Depende de quantos dentes eu vou fazer, mas se eu for fazer uma reabilitação completa, superior e inferior de um paciente, eu acabo precisando de mais sessões. Mas se eu for fazer, por exemplo, 12 elementos superiores, 12 dentes de cima, eu faço em 3 ou 4 sessões. Agora, essa aí é só na parte exposta, na parte externa do dente, ou vocês fazem também o trabalho interno ali? Tudo depende. Olha, a gente tá vendo? Tudo depende. Então é bom assim, ir lá no consultório. Em geral, eu faço só na parte externa, mas existem dentes em que já vem com uma capinha inteira, ou dentes que têm restaurações muito grandes, e aí eu preciso envolver o dente inteiro. Então, depende do paciente. Se é um paciente jovem, por exemplo, um paciente jovem, com esse cara lá, o cara enorme, alto, com o dente pequenininho, né? Tá. Então, ele vai fazer, por exemplo, sei lá, canino a canino, 6 dentes. Então, eu vou fazer só a parte externa do dente dele. Eu não vou desgastar o dente dele inteiro. Não existe, mas isso antigamente era assim, né? Você desgastava o dente inteiro, mandava tratar o canal, colocava um pino dentro. Era uma coisa completamente invasiva. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia a gente quer ser conservador. A gente não quer desgastar a estrutura dental. Perfeito. A gente quer existe o caso, né, daquele que fez um implante, né, e ele está meio inconformado. Está contente com o resultado final, mas está inconformado com a aparência do dente ali. Eu acho que difere muito daquilo que era o original dele. Essa faceta também, ela vem a ajudar nessa situação, Renata? Então, aí, Chumar, já depende do fato de ser, por exemplo, ele tem todos os dentes naturais, só tem aquele ali que é um implante. Então, aí o indicado, eu acho, que tá tudo super bonito, é aquele dente que tá feio. Aí eu acho que é o caso de tentar trocar aquele elemento por um novo elemento mais bem feito com um critério mais certinho, pra gente tentar acertar a cor do dente e deixar ele fazer ele sumir na boca. Agora, quando, por exemplo, é aquilo que eu falei no início, é um implante, o outro é uma resina, o outro é dente, o outro é uma ponte. Diferente do outro. Aí você não consegue a estética, você não vai conseguir a mesma estética de uma cerâmica com uma ponte, por exemplo, você não acerta, né? Renata, então, né, tem aquele que consome bebida alcoólica, tem aquele que toma um café, tem aquele por um motivo ou outro aí, que tem um escurecimento natural do próprio dente. E essa faceta aí, ela rebate melhor, ela consegue manter o tom dela mais natural possível, as pessoas correm mais excessos. É aquilo que eu falei, ela é vidro, ela não pigmenta. Então o nosso esmalte, ele tem uma certa porosidade. A resina é um material completamente poroso. Perfeito. Então, mancha.
com o passar dos anos, pigmenta. Mas a porcelana não, ela não mancha. pigmenta, entendeu? Mantém sempre aquele não. Assim? E mesmo naquela fresta onde há a colocação, então a junção com o dente da pessoa Mas não a junção sofre. fica muito escondida, Chimara. Ah, é? E é uma coisa muito sutil também, porque a gente trabalha assim com micrômetros de adaptação, né? É uma coisa que entra muito rente. Então, assim, o limite do cimento, por exemplo, ele geralmente fica escondido dentro da gengiva. A gente tem um espacinho entre a gengiva e o osso aqui, que não é colado no dente, né? Tem um espacinho. Então, a peça geralmente entra ali. Então, some. E a gente sempre faz com que a linha de cimentação, a gente chama de linha de cimentação, que é a linha entre o dente e a peça. Fica imperceptível. Fica escondida. Então tá. você coloca entre um dente e outro, ou um pouquinho mais para trás, mais para a palatina, que a gente chama que é a parte Faz de aquela trás. curvinha Faz ali. a curvinha para esconder isso. Olha que porque legal. nessa linha de cimentação pode acontecer uma pigmentação com o passar dos anos. Então a gente esconde ela, porque se pigmentar, não vai aparecer. Que bom, Tudo né? isso são detalhes, Timar, mas os detalhes fazem a diferença. Que legal. Renata, fala um pouquinho mais sobre as pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem manter um contato com você, queiram saber sobre esse trabalho que é tão legal, né? A gente que é para manter um sorriso saudável, belo aí. E os dentistas, lógico, hoje, aqueles profissionais, como é o caso da Renata aqui, são muito procurados para a colocação dessas facetas de porcelanas. Chimara, a gente está nesse endereço novo, mas eu sempre peço que as pessoas me liguem antes para marcar uma avaliação, acho mais interessante. E é aquilo que a gente conversou, cada caso é um caso. Então, eu realmente preciso avaliar e conversar com cada um dos meus pacientes. A gente está no 3377-7932. Isso. E tem o meu site, que é www.renataavig.com.br. Tem no Face também, tem vários casos. No Face também, né? Tá, que legal, eu estou lançando né? um vídeo super legal agora também, que é a transição de um trabalho, desde o início até o fim. Assim, é um vídeo super legal, vai estar no ar, eu acredito, talvez na semana que vem. Então, no site. Então, também é super legal para assistir e ver como funciona a evolução de um caso. Mas eu vou te agradecer mais uma vez por ter vindo aquu, que eu adoro. Que bom, né? É legal quando você vem que o pessoal fica... que te ouve, é uma coisa impressionante. E aí, eu teve um paciente fazendo meu consultório essa semana e falou assim, eu te escuto há uns 3 anos. Eu pensei, nossa, acho que eu tô indo muito no Timar. E, nossa, eu tô sempre querendo vir aqui, eu já te escutei várias vezes e tal, e eu acho super legal. O cara há 3 anos me escuta. Que bom, né? E eles então, perguntam, que como legal, que o Chimar é? Daí você fala assim, de cabelo branco, né? Não, ele é um jovem, moreno. Não passa mentira, tô vendo, não pode. Acho que eu preciso lá fazer uma reposição completa. Pintar o cabelo não pinta, Chimar. Tá. Eu posso resolver seu sorriso. Só Então, que, aliás, tá ótimo, não precisa. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Olha, eu queria aproveitar aqui, a Renata, né? Ela tá no seu novo endereço. É um espaço muito bonito, ali na Alfredo Guedes, 823. Fica pertinho do edifício Morro Grande ali, sabe? Então, a igreja do Bom Jesus, né? Então fica pertinho antes de chegar na igreja do Bom Jesus, no quarteirão anterior ali, já está o consultório dela, repito, na Alfredo Guedes 823. Vai lá que é um papo legal com ela, ela é uma pessoa maravilhosa. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia, Gilmar.